Oi, friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Tableau Brasil, e hoje eu vou mostrar para vocês algumas das principais diferenças que nós temos entre os ambientes do Tableau Desktop e o Tableau Cloud. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, já deixa seu like, se inscreve e bora lá. Bom, então uma das perguntas que eu recebo frequentemente é quais são as principais diferenças entre o Tableau Desktop e o Tableau Cloud? E aí, a primeira coisa que eu acredito que seja interessante a gente entender é que eles são ambientes que possuem funcionalidades iguais, mas que são ambientes totalmente distintos. Então, o que que acontece? A Tableau, ela tinha antigamente o que ela chamava de Tableau Online, e que eu acredito que uns 3 ou 4 anos atrás ela começou a migrar com esse nome de Tableau Cloud. E dentro do Tableau Cloud é onde a gente consegue gerenciar o nosso ambiente. Então, estou com o meu Tableau Cloud aberto aqui e repara que dentro do nosso ambiente é onde nós temos os nossos projetos, que é onde a gente vai salvar os dashboards, os fluxos, todo o conteúdo que a gente armazena aqui. Dentro do conteúdo do site, a gente consegue vir aqui, né, nessa parte principal e olhar sobre, né, configurar o início de quando a gente abre o Tableau Cloud, favoritos, recentes, painéis que foram compartilhados com vocês ou itens que foram compartilhados com vocês. E a gente tem uma parte também de provisionamento, que é onde a gente consegue gerenciar aqui tanto os nossos ativos externos, que são os nossos dados, como usuários, grupos, né? E aqui a gente consegue ver sobre as cargas de trabalho também do Tableau. São os nossos trabalhos, as tarefas, nós temos os rótulos de dados que a gente consegue criar etiquetas, digamos assim, para dizer que uma base está sofrendo manutenção ou que ela é uma base homologada que foi validada por uma área de negócio específica, assim como nós temos também a parte de status do site e configurações que a gente consegue, né, gerenciar aí dentro. Entretanto, o Tableau Cloud ele também permite a parte de desenvolvimento. Então, se eu clicar aqui em novo e clicar em pasta de trabalho, eu consigo criar um novo workbook. Essa pasta de trabalho é onde eu consigo trabalhar com o meu dashboard aqui dentro. E essa é a principal funcionalidade que a gente precisa comparar com o Tableau Desktop. Porque dentro do desktop, ele foi criado justamente para desenvolvimento. Ele não foi construído para você gerenciar usuários, grupos, nem conteúdo. Ele foi exclusivamente criado para isso. E, consequentemente, por você estar rodando dentro da sua infraestrutura local, o desktop ele possui algumas facilidades a mais do que o cloud. Assim como tem algumas coisas no cloud que eu prefiro dele ao invés do desktop. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou conectar aqui a uma base de dados, que é a nossa orders, por exemplo, ou repara que eu posso pegar tanto arquivos que estão no nosso site, quanto posso subir arquivos do meu computador. Então, vou pegar aqui dentro de documentos, meu repositório do Tableau, fontes de dados 2023, e vou pegar a nossa Sample Superstore, que é aquela base padrão do Tableau. Enquanto ele está carregando, eu vou fazer a mesma coisa com o Tableau Desktop. Na versão que eu estou utilizando, ainda é o Tableau Public. Qual que é a principal diferença do Tableau Public para o Tableau Desktop? No Tableau Desktop, você só vai conseguir utilizar se você tiver uma licença da Tableau. Você tem até algumas ferramentas de trial para você utilizar ali durante 14 dias, mas para você utilizar dentro do processo de desenvolvimento da sua empresa, você vai precisar sim de uma licença de Creator. Então, se você tiver outros tipos de licença enquanto eu estou gravando esse vídeo, você também não consegue utilizar o Tableau Desktop para desenvolver. Como eu não tenho uma licença dessa, eu estou utilizando o Tableau Public porque a parte de desenvolvimento que eu quero focar, ela se assemelha muito ao Tableau Desktop. Então, vou clicar aqui em Microsoft Excel e vou conectar a mesma base de dados aqui para vocês. Enquanto isso, o Tableau Cloud, né, já carregou. Ele está pedindo só para eu publicar. Eu vou chamar esse cara aqui de teste Tableau Cloud. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar a nossa base de orders, né? Então, só vamos voltar aqui em dados. Vamos clicar aqui em editar fonte de dados, para a gente arrastar a nossa base de orders. Vou vir aqui no Tableau Desktop e vou arrastar a base de orders. Repara que até então a gente tem praticamente as mesmas funcionalidades. Se eu quisesse criar um join entre as duas, né, que é esse relacionamento dele aqui, eu conseguiria. Se eu quisesse criar de fato um join, né, eu poderia vir aqui, ó, clicar 2 vezes na base
e arrastar ela para orders, e de fato aí eu teria um union ou um join, que são as funcionalidades principais que o Tableau tem. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui dentro desse cara. Poderia clicar em abrir e poderia vir aqui e, né, então, não só substituir, como relacionar essas duas bases. Mas o interessante é o seguinte, então até então a gente tem praticamente o mesmo conteúdo. Eu vou clicar em Sheet 1, em planilha 1, e a gente vai ver que o ambiente de trabalho são muito parecidos. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a categoria, arrastar para colunas, posso pegar aqui o meu sales, arrastar para linhas. Então, posso fazer a mesma coisa de cá no desktop. Repara que eu obtive o mesmo resultado. E aí, onde entram as principais diferenças que eu tenho entre um e outro? Eu considero que a principal diferença dos dois é na parte de formatação. Por exemplo, se eu vier aqui no Tableau Cloud, clicar com o botão direito, repara que ele vai me dar essas opções de cá, onde eu tenho selecionar, exibir dados, previsão, manter, criar conjunto, formatar planilha. Vou clicar em formatar. Repara que ao formatar a planilha, ele vai me dar essas opções que eu tenho aqui do lado direito. Entretanto, quando eu estou no Tableau Desktop, eu clico aqui em formatar, repara que a quantidade de opções que eu tenho para formatar a minha planilha é muito maior. Eu consigo formatar o texto, eu consigo fazer o alinhamento sobre as cores, sobre as bordas, sobre as linhas que a gente tem passando aqui dentro do Tableau. Então, essa parte do Tableau Desktop, ela é muito melhor do que o Tableau Cloud para a gente conseguir formatar. Por exemplo, se eu quisesse vir aqui na minha planilha, né, e eu vou mudar essa cor aqui para verde. Então, beleza. Dentro do meu painel, vou colocar essa mesma cor verde. Ok. Repara o seguinte, se eu quiser vir aqui no meu título, colocar ele em negrito, repara que ele mudou aqui, e eu quisesse colocar ele numa cor laranja, que é o título da minha sheet aqui, na verdade, repara que até eu fico um pouco confuso com a forma como ele organiza aqui, porque eu não utilizo tanto o Tableau Cloud. Então, eu vou vir aqui e vou chamar vendas por categoria. Vou vir aqui, vou centralizar os dois e vou dar um OK. Só que repara o seguinte, se eu clicar aqui, ó, eu não tenho as cores customizadas salvas dentro do Tableau Cloud. Não isso nativamente. Enquanto se eu vier no meu Tableau Desktop, repara o seguinte, eu vou vir aqui na minha planilha 1, vou mudar ele aqui para uma cor específica e repara que eu tenho uma paleta de cores toda salva dentro do meu arquivo desktop. Então, se eu dou um OK, eu consigo vir aqui facilmente e escolher qualquer uma das outras cores que eu tenho, que foram cores, né, personalizadas adicionadas. Então, o Tableau Cloud não tem isso. Eu teria que copiar o código hexadecimal e colar ele aqui. Então, a principal atividade que a gente tem, né, e a principal diferença que a gente tem, na verdade, entre as duas ferramentas é isso. Quando a gente trabalha com a formatação do desktop é muito mais simples. Outra coisa também que é muito, né, importante a gente entender. Quando eu venho aqui na aba de dados e eu clico em nova fonte de dados, repara que existem vários conectores que eu possuo aqui dentro do meu Tableau Cloud. Entretanto, quando vocês estiverem utilizando o Tableau Desktop na versão paga, né, que é a versão com licença, você vai ver que ele possui muito mais conectores do que o Tableau Cloud. Por que isso acontece? Porque o Tableau Cloud, de certa forma, ele está com o servidor dele na nuvem. Então, ele se conecta muito mais fácil somente com as coisas que já estão na nuvem. Caso contrário, ele precisaria passar pela Bridge, né, que é uma outra ferramenta da Tableau, que permite essa comunicação entre o que eu tenho no cloud e entre o que eu tenho localmente. Só que o Tableau Desktop, ele possui aqui, né, a versão do desktop mesmo, porque a versão do public, ele limita a quantidade de conexões. O desktop, ele possui uma infinidade muito maior e permite que você consiga conectar isso de uma forma muito mais fácil. Então, as conexões que você tem no cloud, elas acabam sendo um pouco limitadas também por conta disso. Acho que a gente pode colocar até assim, ó, Tableau Desktop conexões. Conexões. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Não, acho que aqui de cabeça eu não vou encontrar certinho quais são os links. Mas quando a gente entra no Tableau Desktop, a gente tem uma infinidade muito maior de conectores. E isso permite que a gente consiga, né, fazer análises de formas diferentes.
Outra coisa também que acontece, quando eu entro no Tableau Cloud, se eu quiser criar um fluxo de trabalho no Tableau Prep, basta eu clicar em novo e criar fluxo. Entretanto, o Tableau Desktop não. Eu preciso baixar o Tableau Prep Builder versão desktop para eu poder utilizar. Então, eu preciso de baixar uma outra ferramenta para isso. Então, essa é uma outra vantagem que o Tableau Cloud tem, porque já está tudo, né, integrado ali. Outra coisa que eu gosto muito mais no Tableau Cloud do que no Tableau Desktop é o seguinte: imagina que a gente criou esse gráfico e a gente quer criar um dashboard. Eu vou arrastar minha planilha para cá e vou arrastar agora aqui um espaço em branco e vou colocar aqui em cima. Repara que quando eu clico aqui em Layout, eu tenho uma árvore de tudo que está acontecendo aqui dentro do Tableau. E se por um acaso eu quiser mudar os itens de lugar, olha, eu consigo fazer isso facilmente. Enquanto no Tableau, se eu arrastar minha planilha para cá e colocar um conteúdo em branco em cima, repara que eu não tenho essa mesma facilidade aqui, ó. Olha, repara que eu estou tentando clicar da mesma forma para eu tentar mover e eu não consigo mover esses caras aqui. O Tableau Desktop só mostra para mim como está a hierarquia desses itens, enquanto no Cloud eu posso facilmente, né, modificar eles de lugar. Isso ajuda muito quando você quer empilhar muitas coisas dentro de um container. Você consegue ver nitidamente ali o como fazer isso. Então, isso é uma vantagem que eu acho fantástica dentro do Tableau Cloud, que o desktop não tem. Entretanto, o desktop também tem outras vantagens. Aqui na parte de servidor dele, na versão desktop, você consegue utilizar outras ferramentas para se conectar com Python, para você se conectar com R, que isso, né, possibilita também que você consiga fazer análises diferentes. O Tableau Cloud até tem algumas formas de fazer vinculadas ao Prep, mas elas acabam se tornando um pouco mais complexas. Outra coisa que eu prefiro muito no Tableau Desktop, se vocês repararem o tamanho da minha tela, o conteúdo está muito mais espaçado. Eu tenho uma tela aqui de mais ou menos 2.500, né? Uma tela Full HD, e no Tableau Cloud não, acaba que eu sinto as coisas um pouco mais espremidas. Essa barra aqui em cima já toma um pouco de espaço de desenvolvimento, mais as guias aqui em cima que tomam mais o espaço de desenvolvimento. Então isso acaba prejudicando um pouco aí nesse primeiro momento se você está acostumado com o Tableau Desktop. Mas de maneira geral, o objetivo da análise de dados dos dois é a mesma. Tecnicamente, você consegue fazer a maior parte das coisas que você faz no desktop no cloud. E é por isso que a licença do Tableau Cloud ela está atrelada dentro de Creator ao Tableau Desktop, porque você pode, de fato, desenvolver tudo que você quer dentro do Tableau Desktop, com todas as funcionalidades disponíveis, e você pode publicar ele no cloud depois, compartilhar com outras pessoas, ou mesmo editar algo que você prefere fazer no cloud. Isso acaba se tornando algo bem mais fácil. Outra coisa que acontece, que o Tableau Cloud tem uma vantagem, ele tem um autosave, por ele estar na nuvem. Então, tecnicamente, você não precisa ficar salvando o conteúdo, enquanto o Tableau Desktop não. Já aconteceu inúmeras vezes, de eu estar trabalhando com projetos muito pesados, eu ter feito várias modificações, e quando eu clicar em arrastar novamente, ele perder a conexão com o servidor, e eu perder todo o trabalho que eu tinha feito. Enquanto o Tableau Cloud não. Você consegue fazer isso de uma forma muito simples e você consegue também ter um histórico de versionamento dos seus painéis. Essa é uma das coisas que eu acho fantásticas no cloud, porque quando você vem aqui dentro do painel, você consegue ver o histórico de revisões. E aí você consegue ver, né, todas as versões que você criou desse cara. Se eu não me engano, ele salva 26 ou 27, eu não lembro o número de cabeça agora, mas eu sei que ele salva mais de 20 versões. Então, toda vez que você salva uma nova versão, ele vai criando e você vai sobrescrevendo essas versões. Isso é muito bacana, porque isso permite nitidamente que você, né, volte a alguma versão anterior caso algo dê problema. Enquanto no Tableau Desktop não, você teria que salvar localmente, escrever algum prefixo, né, para mostrar que esse cara era uma versão que você queria. Isso acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Então, de maneira geral, essas são as principais diferenças entre Tableau Cloud e Tableau Desktop. Lógico que existem muitas outras, eu gravaria um vídeo gigante para conseguir detalhar cada uma delas, mas o objetivo da Tableau é esse: migrar cada vez mais as ferramentas para o ambiente de cloud e permitir a análise de dados, que esse é o grande papel da Tableau, que é evangelizar as pessoas na área de dados. Isso é possível tanto no desktop quanto no Tableau Cloud. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente é isso aqui que eu tinha para passar para vocês. Se vocês querem ver algum conteúdo específico sobre Tableau,
já deixa aqui nos comentários e até mais.